Básicamente, hoy preparamos una presentación que busca resumir un poco el tema de la inteligencia artificial y enfocarnos en tres puntos principales. Primero, cuáles fueron los desafíos que enfrenta la industria de la construcción y a los cuales se van a impactar o van a generar mejores resultados con el uso de la inteligencia artificial. Después vamos a ver un poco la visión que tiene Autodesk respecto a estos desafíos. ¿Cómo nos imaginamos que puede ser ese futuro de la construcción? Para finalmente terminar con algunos casos de uso, cosas listas para usar, podrían terminar este webinar y empezar a implementar flujos ya disponibles de inteligencia artificial dentro de sus procesos. Así que para esto, pues voy a estar su servidor, a quien pueden contactar cuando gusten, a través, bien puede ser de LinkedIn, correo electrónico, realmente para resolver todas estas dudas, o si al final del ejercicio quieren implementar algo de lo que vieron, encantado de poderlos apoyar. Y también conmigo va a estar Rafael Colucci. Rafael Colucci es el manager del equipo técnico. También aquí encuentran su información de contacto. Y juntos, pues, tenemos toda la disponibilidad para, junto con el equipo de CAD Graphics, apoyarlos en estos procesos de adopción de inteligencia artificial, que vamos a ver que tienen resultados potenciales muy interesantes. Se habla de hasta un 71% de mejora en el revenue de los proyectos por el uso de estas herramientas. Entonces, es un beneficio muy interesante que vale la pena enfocarnos en cómo lograrlo y cómo no dejarlo sobre la mesa. Así que, como les platicaba, para recorrer este tema de inteligencia artificial, estaremos hablando en una agenda de tres puntos principales. Primero, entender los desafíos de industria, cuáles son esas presiones externas a las que se enfrenta la industria de la construcción hoy y cómo la inteligencia artificial puede mejorarlas, que va a ser un poco de lo que vamos a ver en el punto 2 de la visión de Autodesk respecto a la inteligencia artificial. Y finalmente cerramos con los casos de uso práctico. La idea es que al final del ejercicio tengamos herramientas para ir hands-on a las herramientas y poder implementar nuevos flujos de trabajo muchísimo más sofisticados. Así que bueno, empecemos con las presiones. La industria de la construcción ha tenido déficit de productividad comparado con otras industrias durante los últimos años. Esta tendencia se mantiene a pesar de las mejoras tecnológicas, como puede ser el tema de BIM, el uso de modelos 3D. Aún hay retos, sobre todo con cómo se transfiere esa información, por ejemplo, a campo, cómo esa información del modelo 3D llega realmente a las personas que están en obra construyendo. Porque en la medida en que no logramos resolver ese problema, pues estamos generando unas pérdidas de 280 billones de dólares al año como industria de la construcción. Esto únicamente por los trabajos causados por los datos y comunicaciones que son deficientes dentro de los clientes internos del proyecto. Le hace diseño, construcción, contratistas, dueño del proyecto. Otro elemento importante es la cantidad de horas que llamamos microdesperdicios. ¿Cuánto tiempo nos tardamos buscando un archivo, identificando información, analizándola? Pues bueno, esto es lo que se considera dentro de Lean actividades no productivas. Y las actividades no productivas, en el caso de los general contractors, según este estudio, representan un 35% del tiempo total que se invierte, que se está, digamos, desperdiciando en estas actividades no óptimas. Otro elemento muy importante que tiene que ver con llevar ese BIM también a la obra, a los clientes internos, a la operación y mantenimiento, es el uso de los datos. Puede que hagamos modelos tridimensionales inteligentes muy interesantes, pero en la medida en que esa información no llegue a las manos de las personas que están construyendo, que están haciendo compras, que están controlando el costo, pues generamos una gran cantidad de información que es cerca de un 96% que no se utiliza en el proceso de construcción. Entonces, esto nos deja con un panorama donde el 80% de los proyectos se entregan por encima del presupuesto, algunos con más, otros con menos desviaciones, pero la tendencia es a que siempre tengan un exceso de costo. Y también tenemos otro elemento clave relacionado con el tiempo. Cerca de un 20% de tiempo más de lo programado se están tardando los proyectos en completarse. Esto según fuentes de McKinsey. Ahora, cuando hacemos un drill down y analizamos por qué se genera este 80%, por qué el 80% de los proyectos están por fuera del presupuesto y 20% del tiempo adicional se está tomando para completarlos, debemos analizar las variables de riesgo. Probablemente procesos de preconstrucción que son optimizables, procesos de la gestión financiera que pueden alimentarse del modelo BIM para ser más efectivos, procesos mismos del trabajo, de la seguridad, el cumplimiento legal, el tema de los horarios, todas son variables que a través de los datos, de la integración de stakeholders, de empezar a construir y madurar conceptos como única fuente de datos o entorno común de datos, pues se pueden mitigar y se pueden mejorar.
Ahora, sumado a estas condiciones de baja productividad que tiene el sector y a estos riesgos mapeados y a esta situación que tenemos de sobrecosto y tiempo en los proyectos, pues también tenemos un mundo que ha cambiado significativamente en los últimos 5 años, desde la coyuntura internacional del COVID. Vemos que tenemos un aumento de la demanda sin precedentes. Se espera que los próximos 10 años sean esos años del gran desarrollo de infraestructura porque el nivel de crecimiento demográfico genera nuevas presiones y eso hace que tengamos que o reformular la estructura existente o construir infraestructura nueva. Y todo esto, además, tenemos presiones de hacerlo de manera sostenible, de forma rápida, para que sea el desarrollo formal el que cubra esas brechas de infraestructura que se tienen actualmente. Otro elemento importante de presiones externas que parece que no tienen que ver con la construcción, pero sí lo impacta significativamente, es las formas de trabajo. Han cambiado y hoy por hoy el trabajo remoto es casi que un estándar en muchas industrias, esto incluido la industria de la construcción y principalmente para procesos de diseño. Entonces, frente a estas presiones, generamos pues una necesidad de garantizar que una persona que esté sentada a mi lado o a 1.000 kilómetros de distancia tenga la misma efectividad al momento de trabajar. Eso también es clave, el cómo nos adaptamos y cómo adaptamos las dinámicas para que ese trabajo pues, pueda ser efectivo también. Y otro elemento importante es la digitalización acelerada. Desde la popularización de los dispositivos móviles tenemos una mayor cantidad de información. Y a la medida en que logramos estructurarla, ordenarla y organizarla, no solo vamos a tener cantidad, sino también calidad de esta información. Y esa calidad es la que nos va a permitir tomar buenas decisiones sobre los proyectos. Entonces, estas presiones se suman a las tendencias de productividad que tenemos e impactan también lo que van a ver más adelante sobre esa visión que tiene Autodesk respecto a los datos y la información. Que básicamente, ¿qué es lo que se plantea? Que si bien los datos son la columna vertebral, la inteligencia que se haga sobre esos datos es el combustible que va a permitir transformar la industria de la construcción como un todo y cambiar un poco el futuro de lo que nos espera en el sector. Aquí viene la segunda parte. ¿Cuál es la visión de Autodesk respecto a estas presiones demográficas, de crecimiento, de cambios en las formas de trabajo? Pues bien, lo que nos imaginamos es que se pueda tener una plataforma colaborativa para todo el ciclo del proyecto, que dejemos de pensar quizá en este proceso como una carrera de relevos, donde vamos pasando la estafeta entre diferentes etapas, casi desconociendo que esos clientes internos van a usar esa información y van a tomar decisiones con ellas. Y lo que se propone es cambiarlo por una única plataforma donde el proceso de planeación, diseño, construcción, operación y monitoreo se desarrolle dentro de un mismo entorno colaborativo, de entorno común de datos y permitiéndonos lo que les decía, estructurar todos estos datos para que sean información y no únicamente datos, y con todas estas informaciones pues podamos tomar mejores decisiones sobre el proyecto. Esa es la visión general que Autodesk tiene sobre lo que puede ser el futuro de la construcción. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo la inteligencia artificial se ve involucrada o se impacta en estos procesos? Pues bueno, siempre tenemos unos objetivos del proyecto. Eso puede ser que sea más sostenible, que se reduzca el costo, que aumente la productividad, que se mejore el uso, la accesibilidad. Esos son los resultados. Entonces, lo que permite la inteligencia artificial es que se aumentan las capacidades posibles que tenemos como profesionales, como individuos. Antes estábamos con una capacidad, digamos, limitada dentro de la computación, casi igual o menor que la que pueda tener la capacidad humana. Hoy estamos viendo que la capacidad de computación aumenta significativamente y esto permite que tengamos mejores herramientas para que podamos llegar a esos resultados objetivos del proyecto con un proceso de co-creación a través de inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo se ve esto? Básicamente, lo que nos imaginamos es que las personas se van a ver impactadas con esto, van a ver impactada la forma en que desarrollan su trabajo. Porque ahora, digamos que parte de las habilidades del futuro, y eso también lo pueden ver en un estudio de Design and Make Report que hace Autodesk cada año, la capacidad de las personas de trabajar con inteligencia artificial es primero una de las capacidades más deseables de los empresarios en este estudio del Design and Make. Y segundo, va a marcar la diferencia, va a ser un diferenciador de mercado entre profesionales también en el futuro, porque potencian los outcomes y los resultados posibles que se pueden tener. Recordemos que siempre la variable principal cuando hablamos de personas y de productividad es el valor agregado por hora hombre de trabajador. Pero ahora, en la medida en que la inteligencia artificial permite automatizar muchas tareas, el valor agregado por hora hombre por trabajador es también mayor. Entonces, sí tenemos un pilar importante que desarrollar, que es el relacionado con las personas.
A nivel de plataforma, también debemos plantearnos qué herramientas y sistemas son necesarios, porque si quizás estamos trabajando, y es un problema común en diferentes industrias, en silos de datos, entendiendo un silo de datos como un conjunto de información que no es contrastable con otro. Esto, Eh, esto, el dinosaurio, esto. Hola, Hendrik. Esa plataforma, debemos plantearnos si realmente, ¿cómo estamos trabajando? Estamos trabajando con servidores, esos servidores se comunican con la gente que está en campo, la gente que está en campo puede comunicar efectivamente con oficina lo que está sucediendo, porque si no está sucediendo de esa manera, quiero decirles que hay plataformas que permiten llegar a ese nivel de comunicación muy fluida. Entonces, ahí llega la disyuntiva también de, bueno, ¿realmente qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra práctica business as usual? ¿Y qué potencial tiene el mercado hoy para ofrecernos diferentes formas de comunicar esa información? Y el tercero, no menos importante, es el proceso. Entender muy bien cómo estamos haciendo las cosas y cómo estas nuevas herramientas pues, van a impactar también lo que se realiza. Por ejemplo, pensar que procesos como la creación de un reporte manual, pegando fotos en un Excel, que luego se vuelve en un PDF, que luego se vuelve en una presentación de PowerPoint, que alguien revisa el martes de la siguiente semana, son procesos que pueden desaparecer de plano, gracias a que si no tenemos hilos de datos y tenemos todas las herramientas muy bien consolidadas, y además tenemos personas entrenadas en cómo administrar estos datos, esos tiempos de tareas repetitivas se pueden automatizar y reducir esos procesos a cero. Entonces, con esta vinculación y en ese mix entre cambios en las personas con mejor formación, entre mejores plataformas que atiendan a lo que necesita el mercado y procesos redefinidos en función de las nuevas posibilidades que ofrece el mercado y la industria, es lo que va a plantear esas nuevas formas en las que vamos a poder desarrollar proyectos. Y justo es donde se encaja la inteligencia artificial, que a pesar de que es un tema muy de moda desde hace un par de años, no necesariamente es un tema nuevo. Lo que vemos hoy es el resultado de investigaciones que empezaron en la década de 1950. Después de conceptualizar la inteligencia artificial a través de redes neuronales, a través de diferentes procesos que permitirían llegar a un lenguaje natural, se empezó a consolidar un gran volumen de información a través del Internet. Entonces, ahí ya tenemos un nuevo problema, grandes cantidades de datos, tantas que incluso no sabemos cómo aproximarnos a ella, cómo entender qué es importante, qué no y qué filtrarlo. Después de esto, el tema de los datos, antes de resolver el problema de cómo los accedemos, sí se democratizó la forma en que se acceden. ¿Esto qué quiere decir? No necesariamente estaban ordenados todavía, pero ya estaban disponibles para cualquier persona. Y esto lo vemos al inicio de los 2000. Dispositivos móviles, podemos buscar en Google, aparecían 40.000 resultados. El problema era, bueno, ¿cómo hacemos para entender de esos 40.000 cuál es el que realmente me aplica? Y es cuando la computación en la nube y el desarrollo acelerado de los microprocesadores pues entró a cambiar el juego significativamente. Porque una de las limitaciones es que tenemos una gran cantidad de información, pero quizá tenemos restricciones para poderla procesar y desarrollar pues resultados más avanzados. Entonces, con el aumento de las capacidades de la computación, con una gran cantidad de datos, con una democratización del acceso a la información y a los procesamientos a través de dispositivos móviles, es que se da el ambiente y el cóctel propicio para que herramientas como ChatGPT de OpenAI pues vean la luz y cambien definitivamente el mercado. Ahora, ¿qué es lo que cambia realmente? Recuerden que al principio les platicaba de que se aumentaban las capacidades y el valor agregado por hora hombre por trabajador. ¿Cómo podemos expresar esto? Pues bueno, las capacidades humanas, tenemos un ejemplo, 2020, 2025, se mantienen iguales. Los ingenieros seguimos viendo lo mismo, los arquitectos lo mismo, pero la capacidad de computación que nos daban las máquinas antes era menor de la que nos dan ahora. Antes podían ayudarnos, por ejemplo, a digitalizar diferentes formatos y eso era de gran ayuda y estandarizaba muchas fuentes de información. Pero hoy ya no solo estandarizan, sino que podemos preguntarle qué información, qué resultados, podemos pedirle que analice esa información y eso eleva significativamente los resultados que se pueden tener como profesionales, como equipos de trabajo. Entonces, este delta de más capacidades es donde se deben enfocar y es la razón por la cual es importante trabajar en el desarrollo de capacidades de las personas. Debemos buscar y proactivamente identificar formas en las cuales podemos usar mejor esas herramientas muy sofisticadas que llegan a cambiar el mercado para lograr maximizar nuestra productividad. Ese es, digamos, el foco clave detrás de ese tema de inteligencia artificial.
Ahora, inteligencia artificial no es todo lo mismo. Hay desde modelos de Machine Learning, hay modelos de lenguaje natural como el ChatGPT, ampliamente conocido, que eso sería lo que veríamos en este recuadro verde de la base de la pirámide. Son modelos con lenguaje natural, donde puedo, por ejemplo, analizar, entender fotos, imágenes, textos, preguntarles cosas. Esto digamos que es lo que más ampliamente conocemos sobre inteligencia artificial, ChatGPT y similares. Pero luego tenemos en el cuadrante morado, los siguientes dos segmentos de la pirámide, son herramientas de inteligencia artificial específicamente diseñadas para la industria de la construcción, que buena parte de lo que vamos a ver en la presentación de Rafael Colucci tiene que ver con esas herramientas desarrolladas por Autodesk, listas para usar, pero que van más allá únicamente de analizar un texto en lenguaje natural y que realmente están diseñadas para retos de la industria de la construcción. Ahora, ¿hacia dónde va esto? ¿Cuál es la visión que tienen los expertos sobre el tema? Lo que se espera es que en el mediano plazo las empresas no solo trabajen con estas herramientas especializadas y con las herramientas de lenguaje natural, sino que puedan desarrollar sus propias inteligencias artificiales en función de las lecciones aprendidas, de toda esa experiencia que tienen de 20, 30, 40 años construyendo, que va a ser única y que va a ser ese diferenciador del mercado. Hacia allá es un poco hacia donde se ve esa perspectiva del uso de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar información estructurada, ordenada, digitalizada, que no esté en silos de datos, porque eso va a ser la forma en la que vamos a enseñar a estos modelos de inteligencia artificial a que puedan desarrollar aplicaciones más complejas y que generan aún mayor valor agregado. Ahora, ¿de qué tanto es ese valor agregado? ¿Cuál es el potencial que se tiene de mejora en la productividad? Bueno, estamos hablando de que para la industria de la construcción tiene un potencial de mejora de los márgenes de utilidad de hasta un 71% en la próxima década. Cuando veamos las diferentes aplicaciones que nos va a mostrar Rafael, vamos a entender por qué. Muchos tiempos muertos, procesos que pueden reducirse a cero y mayor precisión en la toma de decisiones. Esa es básicamente la estructura y la razón por la cual ese 71% para la industria de la construcción es posible. Y en la parte de abajo podemos ver también ese impacto esperado en diferentes industrias. Entonces, de nuevo, esto ratifica que la inteligencia artificial es demasiado importante para ignorarla y que es uno de los trending topics que vale la pena, con justificación, darle todo el foco y mejorar las capacidades de los usuarios. Ahora, ¿de dónde vienen esos ahorros? Viene de, por ejemplo, sacar a la luz información procesable a partir de los datos, que sería una inteligencia artificial de análisis, o una inteligencia artificial de automatización, donde pueda reducir la repetición de trabajos y enfocar ese tiempo en mejorar la creatividad y la exploración de nuevas alternativas. Porque si bien podemos automatizar una gran parte de las cosas, siempre está la inteligencia humana y siempre podemos sorprender y ir más allá incluso de lo que pueda ser únicamente una automatización o un script. Pero en la medida en que podamos liberar tiempo de esas tareas repetitivas, tomar mejores decisiones con resultados, producto de una información analizada de forma muy rápida, pues vamos a poder enfocar ese tiempo a ese valor agregado que quizá no va a estar disponible en un prompt por ahora. Así que bueno, con esta introducción, ahora sí espero haberlos dejado con las expectativas altas. Quisiera darle la palabra a Rafael Colucci. Rafael es manager del equipo técnico de Autodesk y nos va a compartir diferentes casos de uso de la inteligencia artificial que están listos para usar. Podrían terminar este webinar, contactarnos y podemos darles una mano para ver cómo pueden implementar esos diferentes casos. Así que Rafa, bienvenido. Gracias, Néstor. Adelante, Rafa. ¿Conseguem mirar mi pantalla? Sí. Sabemos. Ah, excelente, excelente. Bueno, muchas buenas tardes a todos. Yo soy Rafael Colucci, gerente del equipo técnico de Autodesk acá en México. Para mí es un placer muy grande estar acá en esta presentación de un tópico que hoy es una realidad muy importante en nuestro día a día. Es importante entendermos que la IA no está acá para que reemplace a nós outros em los flujos de trabalho, mas sim como uma oportunidade muito rica de todos acá melhorarem suas habilidades, conseguirem fazer mais coisas. E como nós outros vimos em la apresentação de Nestor, temos muitas oportunidades donde desarrollar habilidades com IA para que nós outros, mientras personas, podemos fazer um melhor trabalho, melhorar nossos processos e, claro, chegar em resultados de projetos que hoje
são muito importantes, como sustentabilidade, melhora de uso de uma edificação, projetos mais resilientes. Então, eu acá gostaria de compartilhar com vocês alguns casos de usos das ferramentas Autodesk e seus recursos de inteligência artificial como uma forma de inspirar a todos a buscarem conhecer esses recursos, estudarem um pouco mais acerca de los resultados que são possíveis de alcançar, sim? E a qualquer momento, como o Nestor disse, buscar a ajuda aí de nós outros, do equipe de CAD Graphics, para entender melhor como esses recursos vão ser possíveis de uso em seu dia a dia, sim? Então, eu vou começar acá com um caso de êxito muito interessante, que é de uma empresa de arquitetura chamada Scott Childs Architects. Não é uma empresa gigante e isto torna aún mais interessante este caso de êxito. Por quê? Porque quando eles começaram a trabalhar com AI, eles tinham alguns retos muito importantes que eles necessitavam endereçar em seu dia a dia. Então, é o primeiro de todos e que hoje a grande maioria das empresas estão buscando a endereçar, que é reduzir os impactos ambientais. Además de isto, nós outros vimos em uma apresentação de Nestor que a AI nos traz muitos benefícios para reduzir a repetição de trabalhos. E este era exatamente um dos retos que Scott Shield Arquitetos enfrentava em aquele momento. E, como é uma realidade, em empresas como eles, que não são tão grandes, ter um diferencial que ajudasse a competir com as grandes empresas. Então, o que eles disseram? Empezaram a trabalhar com análises em torno em la nube, sim, porque sabemos que hoje la nube nos traz uma oportunidade muito interessante de colaboração. Depois de isto, um forte trabalho de integração de dados em uma plataforma colaborativa, como o Nestor nos ha mostrado. Los datos são a coluna vertebral, pero necessitamos de inteligência artificial ou de nossa inteligência para interpretar estes dados. E com isto tudo, mirem, eles conseguiram reduzir o retrabalho em desenvolvimento de modelos de 1 a 2 dias. Então, pensem, por exemplo, a diferença competitiva que vocês podem ter ao reduzir em um dia seu trabalho. O que tu podes fazer com um dia mais aí? Sim? Vamos conhecer um pouco mais as ferramentas que foram utilizadas por eles para lograr estes êxitos. Então, com uma ferramenta hoje de colaboração em nuvem e desenvolvimento de modelos como Autodesk Forma, que é nossa plataforma de indústria, podemos rapidamente interpretar um modelo, podemos rapidamente buscar por formas de ter uma melhor ocupação de espaço e, com isto, buscar a melhor forma de trabalhar com este projeto. Qual é a melhor forma de ocupar este espaço? Poderíamos ter que utilizar muito de nosso tempo para buscar esta informação, pero agora, com as ferramentas de inteligência artificial, mirem acá onde estou a destacar, a própria ferramenta consegue estudar o espaço e me sugerir quais são as melhores formas de ocupar este espaço. Então, com isto, reduzimos a quantidade de tarefa repetitiva que hacemos e temos como explorar, com o tempo que nos resta, outras oportunidades. E como vamos fazer isso? Vamos fazer isso com as ferramentas de análise. Vimos em la apresentação que uma das formas de aplicar inteligência artificial é em ferramentas de análise. E como isso acontece acá em Autodesk Forma? Podemos, por exemplo, buscar entender qual é a melhor proposta para ter o melhor uso da energia operativa em meu projeto. Então, mirem, por exemplo, que rapidamente eu consigo fazer pequenos câmbios em meu projeto e, mesmo assim, a ferramenta rapidamente nos mostra um melhor uso da energia. E sabemos que isto hoje é muito importante. Por quê? Porque nos pedem para sempre buscar uma melhor eficiência energética
e com isto também ter um melhor conforto térmico para as pessoas que estão ali. Então, se podemos utilizar a inteligência artificial para obter estes resultados, muito melhor, porque aí vamos avançar mais rapidamente com nossos projetos. Además, miren, por exemplo, uma análise de vento. Quantos acá fizeram análise de vento em seus últimos projetos? Às vezes, deixamos de fazer análises como estas, que podem ser importantes em nossos projetos, porque não temos as ferramentas corretas para isto. Então, miren novamente, você poder fazer um cambio muito rápido em seu projeto e entender rapidamente como que isto vai impactar em los ventos que estão em aquele entorno. Então, com uma ferramenta como esta, miren que tudo está sendo feito de uma forma muito rápida, muito sencilla. Então, miren o impacto, por exemplo, que uma ferramenta como Autodesk Forma oferece para clientes como a empresa de arquitetura que eu acabo de mostrar. Então, para aqueles que aún não conhecem bem o Autodesk Forma ou não estão preparados para utilizar, busquem nossa rede de conhecimento, busquem o equipo de CAD Graphics, busquem o equipo de Autodesk e vamos conhecer melhor como utilizar esta ferramenta em nuvem para aplicar inteligência artificial em nosso dia a dia. Outro exemplo muito rico que eu tenho acá é de uma empresa de projetos residenciais de Países Bajos chamada Van Wijnen. E este caso acá é um caso muito interessante. Por quê? Porque ele não é recente. E isto nos traz uma mensagem muito importante. Hoje, há um hype muito forte, uma moda muito forte de uso de inteligência artificial. É quase um crime hoje dizer que não está a utilizar inteligência artificial. Por quê? Porque tivemos um boom comercial muito grande acerca da inteligência artificial. Então, hoje é necessário utilizar. Agora, miren que Van Rijnen começou a trabalhar com inteligência artificial anos atrás. Eu penso que 4 ou 5 anos. Por quê? Porque eles trabalhavam com projetos residenciais de baixo custo, e um desafio muito grande em projetos residenciais de baixo custo é que tu necessita construir muito com pouco. Então, é fundamental eliminar o desperdício em seu projeto. Sim? Además de isto, reduzir os custos, porque se trata de uma edificação de baixo custo, então necessito facilitar o acesso destas edificações para as pessoas. E uma das formas que eles queriam trabalhar é com a pré-fabricação e poder avançar mais rapidamente com estes projetos. Então, ao utilizar uma metodologia que aplicava inteligência artificial para estudar os layouts, eles conseguiram lograr o que chamamos de Net Zero Energy, ou seja, uma edificação totalmente eficiente em uso de energia. Conseguiram reduzir o tempo de projeto entre 60 a 120 dias. É muito para uma edificação como esta. Sim? E, principalmente, cada unidade que você está vendo em La Pantalla, eles conseguiram montá-la em apenas 3 dias. Como eles fizeram isto? Eles fizeram isto com o uso do que chamamos de design generativo, onde a inteligência artificial vai buscar a melhor opção com base em los parâmetros que nós outros definimos. Para quem quer conhecer um pouco mais estes casos de êxito, miren que em todos eles tem um QR Code acá. Então, vocês podem buscar a referência, o enlace e conhecer um pouco mais, assim como podem buscar a nós outros em Las Dudas ou em algum momento em LinkedIn ou em reuniões que podemos agendar. Então, vamos ver acá um exemplo de design generativo. Antes de começar o vídeo, mirem o que podemos fazer. Hoje, necessitamos ter uma excelente ocupação de espaço. Esta ocupação de espaço necessita ser melhor para que as pessoas puedan se mover ali dentro. Además de isto, sabemos que temos que ter melhor eficiência energética. Necessitamos ter segurança para que as pessoas se movimentem ali. E, además, sabemos que também necessitamos ter produtividade e reduzir custos. Como vou fazer isto se meu processo é manual? Se meu processo não é automatizado? Sim, então
o design generativo é uma ferramenta fundamental em este processo, porque eu consigo fornecer os parâmetros que eu quero e a partir desses parâmetros, a ferramenta vai me buscar algumas opções e aí, a partir destas opções, eu vou buscar qual é a melhor para mi contexto. Então, vamos conhecer um pouco mais acá como que isso é feito em Autodesk Revit, por exemplo. Tu tienes las condiciones, los parámetros que tu va a definir e a ferramenta vai buscar as melhores opções para que nós possamos automatizar o processo. Então, miren como isto é possível de fazer rapidamente e rapidamente ter uma configuração que esteja mais adequada ao que eu quero. E isto tudo só é possível porque estamos a utilizar o design generativo. Então, mira, por exemplo, este caso. Estamos a buscar um melhor layout para o posicionamento das mesas para minha equipe. Então, ele vai buscar o espaço que eu defini, os parâmetros que eu defini também, e aí vai buscar uma forma de maximizar isto. Então, miren que interessante que é ter uma ferramenta que hace isto para nós outros e vai buscar aí as melhores opções para que tu, ao final do dia, pueda decidir qual é melhor para seu contexto. Então, miren que a inteligência artificial acá não reemplaza a ti, pero facilita seu trabalho. Te fornece as melhores opções e tu escolhe qual de ellas que tu vai utilizar. Sim? Avançando um pouco mais aqui na apresentação, me gostaria de mostrar alguns casos de uso de inteligência artificial muito sencillos que já estão disponíveis em las ferramentas Autodesk, que vão, además de estas que nós outros acabamos de ver. Miren, por exemplo, que hoje em AutoCAD temos a possibilidade de reconhecer marcas que estão em nosso dibujo e a partir destas marcas, a ferramenta transformar isto em texto. Então, mira, por exemplo, que tu tiene um PDF com anotações que estão aí, que tu tiene que cambiar e reemplaçar textos, e aí tu podes utilizar a inteligência artificial para reconhecer as imagens, como está aí, sim? E a partir desse reconhecimento de imagens, transformar em texto as informações que tu necessita colocar. Então, mira que rápido que é trabalhar com isto, ao invés de ter que fazer dibujos manualmente acá. Sim, então estas ferramentas já estão presentes em AutoCAD, já estão presentes, por exemplo, em Autodesk Civil 3D. Então, é muito útil que você utilize estas ferramentas para, vamos dizer assim, avançar mais rapidamente em seus projetos. Sim? Um outro caso de uso muito interessante que temos hoje é uma ferramenta que está presente em suas ferramentas chamada My Insights. Esta ferramenta de inteligência artificial busca melhorar a forma como tu trabalha em seu dia a dia. Então, ao estar trabalhando em seu dia a dia em ferramentas como AutoCAD, Civil 3D e Revit, a ferramenta My Insights de inteligência artificial está a entender seu uso. Quais são os comandos que tu mais utiliza? Quais são as formas de fazer melhor algo que tu está a ser? Então, isto é algo que é muito interessante. E se tu não conhece a entra assim que possível em sua ferramenta e vai em My Insights, sim? Porque ele vai te ajudar a utilizar melhor sua ferramenta. Então, mira, por exemplo, acá, eu vou pausar o vídeo, perdão. Miren que, por exemplo, há gráfico acá que está mostrando quais são os comandos que tu mais usa e também está com algumas recomendações. Que tu pensas de fazer isto? Que tu pensas de ser mais eficiente ao utilizar o comando rotate? Tudo isso está acá hoje. Então, esta é uma forma de potencializar o trabalho da persona que está acá de uma forma muito interessante. Então, para quem não conhecia esta ferramenta, assim que possível, entra em seu AutoCAD, entra em seu Revit, em seu Civil 3D, busca a ferramenta My Insights e tenta conhecer um pouco mais acerca de seu uso em essas ferramentas. Sim? Praticando um pouco, además da parte de design, vamos platicar da construção.
Sabemos que hoje Autodesk tem uma ferramenta que está a crescer muito chamada Autodesk Construction Cloud, que busca melhorar a colaboração das pessoas e ser um ambiente onde todos podem añadir informações. O que a inteligência artificial chamada Construction IQ e que foi uma das primeiras inteligências artificiais disponibilizadas por Autodesk ao final do dia. Ela busca insights em sua informação para te dizer, mira, tu projeto está com uma chance de atrasar, de ter um aumento de custos. Por que que a ferramenta consegue fazer isto? Porque existem muitas informações acá que foram añadidas por usuários que permite a ella entender se seu projeto vai ter um aumento de custos, se vai tomar mais tempo para ser finalizado. Então, vocês mirem, por exemplo, acá que rico é ter este tipo de ajuda e saber, por exemplo, mira, hoje em seu projeto há 4 não conformidades dizendo que há documentação incompleta. Eu posso clicar acá e ver o que são essas informações. Ou, por exemplo, mirem, há acá alguns problemas que foram identificados em seu projeto que estão atrasados. Como podemos avançar em isto? Então, se tu clica acá, ele vai ter um melhor detalhe de isto. Então, mira, por exemplo, o impacto que isto pode ter em seu dia a dia, de la inteligência artificial te ajudar a rapidamente identificar quais são os riscos de seu projeto. E estes riscos podem ser de segurança, de qualidade, de controle de projetos e de design. Então, este é o benefício de ter uma plataforma colaborativa. Foi como Néstor ha dicho em sua apresentação, os dados são a coluna vertebral. Em esta ferramenta, há milhares de dados, pero a inteligência para interpretar todos, a inteligência artificial nos ajuda, porque avança muito mais rápido do que nós outros haríamos se fôssemos a ser isto solos. Sim? Vamos ver um outro caso acá também. Esta ferramenta nos permite tomar fotos da construção. Estas fotos vão ter que ser armazenadas em um local. Vamos ter milhares de fotos ali. Como que eu posso buscar rapidamente estas fotos? Como que eu posso etiquetar estas fotos de uma forma muito rápida? Com a inteligência artificial, muito prático. Por quê? Porque a inteligência artificial vai interpretar a imagem e vai te fornecer quais são as etiquetas possíveis para aquilo. Então, tu não necessitas mais fazer isto manualmente, ¿sí? Miren, por exemplo, que acá temos muitas imagens e as etiquetas já estão aí. Então, isto é outra coisa que pode ajudar muito em seu dia a dia. Outra ferramenta mais acá é a detecção automática de símbolos. Pensa que tu necessitas contar quantos símbolos destes tu tienes em seu projeto para ter um cálculo de custos, por exemplo. Se com a ferramenta de detecção automática, tu vai buscar imediatamente todos os itens que correspondem àquele que tu está a buscar e ele vai mostrar para que tu puedas utilizar em suas análises de quantidades. Então, vocês não necessitam mais fazer isto uno por uno ali, sim? Não necessita utilizar as ferramentas de contagem de blocos de AutoCAD, sim? Por quê? Porque hoje há uma ferramenta em nuvem que utiliza inteligência artificial e que é muito mais prática para que tu utilizes, sim? Agora, este slide acá, eu andi em minha apresentação em la última hora. Por quê? Porque 2 dias atrás, Autodesk ha compartido muitas atualizações de sua ferramenta de colaboração em nuvem, la Autodesk Construction Cloud. Isto é um hábito que todos podem ter acá. De 2 em 2 meses, Autodesk comparte muitas atualizações de Autodesk Construction Cloud. Vale muito a pena ler estas atualizações e entender como os novos recursos lhe ajudam no dia a dia. Então, que passaria se tu pudesses perguntar qualquer coisa a los dados de tu projeto? Sim, sabemos hoje que com ChatGPT, quando temos esta informação, podemos pedir para ChatGPT ou outra inteligência artificial analisar isto para ti.
¿sí? Ahora pensas que isto está em uma ferramenta que tu já está acostumbrado a utilizar em sua etapa de design, em sua etapa de construção e na parte de mantenimento. Então, tu poder platicar com a ferramenta, entender suas especificações, seus modelos, obter informações, criar resúmenes, generar borradores para atualizações de projetos, tudo acá. Então, esta é uma atualização muito nova. Foi compartida por Autodesk em ao dia 18, 2 dias atrás, e se chama Autodesk Construction Cloud Assistant, ¿sí? Entonces, o que ele hace? Em sua primeira versão, que chegou a hora, ele busca em las especificações de seu projeto as informações que tu pede a ele. Então, tu pode pedir um resumo, pode pedir para que ele crie um correio para que tu pueda enviar para alguém, ou, por exemplo, que atualize estas especificações que estão acá em nuvem. Então, mirem que interessante isto. E además de isto, tendo todos os recursos colaborativos de transparência, de controle de versionamento que Autodesk Construction Cloud traz para seus usuários. Então, mirem que isto acá é muito novo. Hoje está muito conectado com as especificações de projeto, pero em el roadmap podem esperar que vamos ter como interagir com os modelos, vamos ter como interagir com as não conformidades, interagir com todas as informações que estão acá, porque este é um uso muito sensível de ter de inteligência artificial. Sim? Cerrando minha apresentação, me gostaria de mostrar como que tu podes utilizar aún mais estas ferramentas. Então, por exemplo, Autodesk tem suas ferramentas para a criação de modelos que são muito importantes. Então, por exemplo, temos InfraWorks acá, que é uma ferramenta muito potente para projetos de infraestrutura. Dos recursos que esta ferramenta possui é uma análise de tráfego muito utilizada por municipalidades, por governo, para entender como melhorar a qualidade do tráfego em uma cidade, por exemplo. Então, mire que acá eu tenho uma simulação que eu posso fazer, muitos de acá conseguem fazer, pero qual é o desafio? Que como toda simulação, há uma grande quantidade de dados que nós outros não utilizamos. Por quê? Porque não temos ferramentas para isso, porque não temos tempo para isto. E como estão estas informações? Em forma de tablas. Então, mirem que quando tu sacas a informação de tu projeto, tu tens todas essas informações acá em Excel. Então, o que tu podes fazer? Tu podes utilizar uma ferramenta como ChatGPT, e mirem que o que estou a mostrar agora não está em la ferramenta Autodesk. Pero eu saquei uma informação de Autodesk e agora vou utilizar uma inteligência artificial para tomar insights. Então, mirem que a ideia acá é inspirar a vocês a buscarem essa informação, ¿sí? Então, mira, por exemplo, que eu posso ter acá todas as emissões de meu projeto e entender como reduzir essas emissões. Quais são os horários onde tenho mais emissões? Tudo isto me tomaria muito tempo analisar solo, pero acá com a inteligência artificial, eu posso fazer isto muito rapidamente. Que tipo de coche mais cria emissões para que eu possa manejá-los em um horário para reduzir estas emissões? Qual é o horário onde eu mais tenho emissões acá? Então, mire, por exemplo, que ele consegue fazer toda esta análise para nós outros. Então, además de ter todas estas ferramentas que já estão listas em las ferramentas Autodesk, miren que tu podes utilizar a informação que está ali para, junto com essa informação, buscar insights que hoje tu não tienes. Então, isto é algo muito interessante. Eu, por exemplo, sugiro para todos acá seguir um especialista técnico de Autodesk chamado Edmundo Herrera, que é quem ha criado estes vídeos que eu estou mostrando para vocês acá. Edmundo Herrera é uma pessoa muito querida em todo o ecossistema de Autodesk, justamente por isso, porque ele consegue buscar algumas formas de inspirar pessoas a fazer coisas
que hoy no pensaba en hacer, que es, por ejemplo, sacar la información de su modelo y utilizar en una herramienta de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, para cerrar acá y abrir para las preguntas en los 10 minutos que nos resta, o que é importante que ustedes tenham em mente depois desta apresentação, depois do que Néstor e eu compartimos com ustedes? Hoy é fundamental que tenhamos novas formas de desenvolver projetos. Por quê? Porque estes projetos hoje são basados em resultados que não são tão sencillos de se obter, como melhor uso, sustentabilidade, redução de custos. Então, é muito importante entender o processo de como tu vai ser. Por que é importante entender o processo? Porque quando pensamos em inteligência artificial, às vezes pensamos em coisas muito grandes. E quando tu tienes conhecimento de seu projeto, tu consegues quebrar este projeto, este processo em pequenas partes e entender como a inteligência artificial vai te ajudar em estas pequenas partes. Depois de isto, entender qual plataforma me oferece as ferramentas e sistemas que eu necessito? Eu necessito de um chat GPT, eu necessito de uma construction cloud, eu necessito de um design generativo. Que plataforma me traz isto? Por quê? Porque isto vai ajudar as pessoas a entender como vão ser este trabalho. E hoje sabemos que este trabalho tiene que ser hecho por personas que utilicen junto en sus procesos inteligencia artificial. ¿Sí? Muchas gracias a todos que puderam escuchar un poco de nuestros insights acá. Acá hay el enlace para mi LinkedIn en este QR Code. Mi correio para quem busca platicar comigo em algum momento. E assim como Néstor e o equipo de CAD Graphics, vai ser um gosto imenso para nós outros platicar com vocês acerca de como inteligência artificial pode ajudar em seus processos. ¿Sí? Y bueno, de nuestra parte ha sido todo. Nos interesaría mucho sus opiniones, sus comentarios respecto a estas sesiones. En los próximos días yo les estaría haciendo llegar la grabación de esta interesante sesión que tuvimos el día de hoy. Si surgiera alguna duda o alguna sesión particularmente para su empresa, igual no duden en alzar la mano. Nosotros